Queridos amigos, muita paz a todos. Uma alegria imensa poder estar aqui, podendo compartilhar mais um momento de paz, de fraternidade, de reflexão com todos os amigos que estão sempre conosco nessa jornada, nessa empreitada de poder amadurecer, refletir sobre esses ensinamentos que tanto nos enriquecem. Então, cada momento, cada situação no qual estamos juntos nessa jornada é sempre uma oportunidade de fortalecimento de laços, de crescimento moral e espiritual, de crescimento de corações, de crescimento de oportunidades, e essa alegria inenarrável que todos sentimos é sempre enriquecedor do ponto de vista físico, emocional, espiritual. Estou vendo alguns amigos chegando, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho da presença. Serão alguns momentos, com certeza, que teremos oportunidade de trocar. João Vinícius, seja bem-vindo, irmão. Uma alegria imensa. Carlinhos, sejam bem-vindos. Companheiros estão chegando a todo momento. Obrigado pelo carinho da presença, pela oportunidade. Espero que as nossas palavras nessa noite possam ser úteis, possam ajudar de alguma forma. Não só eu a vocês, como vocês a mim, porque na verdade é uma troca, a vida é uma grande troca de experiências, de aprendizados e de oportunidades. Novos companheiros estão chegando, deixem seus comentários. Glória, Glorinha, quanta saudade, Glorinha, seja bem-vinda. Fernanda Martins, Leandro, meu amigo e irmão querido, Leandro Silvestre, sejam bem-vindos, tá? É uma alegria muito grande, estamos apenas fazendo uma saudação nesses pequenos minutos para dar tempo de alguns companheiros chegarem e logo entraremos no tema, em 2, 3 minutinhos entraremos no tema. Ivone, Raquel está aqui conosco também, Raquel Medeiros, sejam bem-vindos. A tecnologia é essa bênção que nos permite a união, né? Andréia, irmã querida, Fernanda, só a tecnologia mesmo para nos possibilitar essa união, né? Coisa que pouco tempo atrás não conseguiríamos ter, e essa aproximação. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos permite essa aproximação, essa união através da tecnologia. Estamos próximos, mesmo distantes fisicamente. Márcia, Marcinha está aqui conosco, Dona Benigna está aqui conosco, que alegria em vê-los. Dentro de 1 ou 2 minutinhos já entraremos no nosso tema, só mesmo saudando os companheiros para, enfim, ter essa recepção que faz parte, né? E demonstrar minha alegria, minha gratidão pela presença de vocês. Kátia Pontes, quanto tempo, Kátia? Que Deus abençoe você e sua família. Como está o movimento espírita por aí, as atividades. Que bom ver todos vocês. Edileia, muita alegria de ver todos os amigos queridos que vão chegando. Vocês são maravilhosos. Obrigado pelo carinho, pela presença. Quem puder curtir e compartilhar o vídeo, eu agradeço muito, tá? Não por mim, mas para que a nossa mensagem possa ser compartilhada e, quem sabe, ajudar de alguma forma aqueles que porventura estejam precisando. Então, quem puder curtir, compartilhar, comentar, a gente agradece muito, tá? Vilma, tia Vilma está aqui nos assistindo. Seja bem-vinda também. Então, meus amigos, é isso. Companheiros estão chegando, outros chegarão durante os nossos comentários, mas desde já eu agradeço o carinho da presença de todos vocês, de poder disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, participando desses momentos de reflexão que procuramos compartilhar com vocês e aprender mutuamente, né, nesse crescimento moral e espiritual. Então, sejam todos bem-vindos. Aurora, minha tia Aurora querida, estou vendo que chegou aqui também. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós estamos, depois dessa saudação, vamos então adentrar no nosso tema, que o tema de hoje, como todos sabem, ou pelo menos a maioria sabe, é a respeito da cura e autocura. É o tema da nossa noite, cura e autocura. É um tema muito profundo, muito reflexivo, e nós teremos aí nesses próximos 40, 50 minutos uma reflexão a respeito, que eu espero que possa ser útil, mas é um tema profundo que merece ser ampliado outras vezes e divulgado mais. Há livros e materiais, autores, os mais variados a respeito, e é um tema muito importante, muito atual, um tema que não é propriamente religioso, é um tema científico, embora tenha conexão religiosa, mas é uma proposta para todas as pessoas, religiosas ou não, porque realmente é uma vivência que todos precisamos
ter para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar o nosso estilo de vida e viver melhor. Porque afinal, todos nós o que queremos é viver melhor, mais saudáveis, mais felizes. E sendo mais saudáveis e mais felizes, sermos melhores para a sociedade, podemos ajudar mais o nosso próximo, a nossa família. É isso que todos nós desejamos. Então, não é uma reflexão religiosa, embora tenha conexão com a religião, mas é uma reflexão científica, filosófica e também religiosa, mas não apenas religiosa. É um conceito amplo que abarca a todas as pessoas, ok? Novos companheiros chegando, Ivone, Soninha, minha irmã querida, há quanto tempo, sejam muito bem-vindos. A nossa temática hoje, como dizíamos, é sobre cura e autocura, tá? Quando nós falamos a respeito de saúde, doença, cura, autocura, nós estamos nos referindo a um contexto que faz parte da vida de todos nós. Há determinados assuntos que eles são pertinentes à vida de uma pessoa ou outra e nem todos têm o devido interesse, desde que o assunto não é pertinente à nossa realidade, muitas vezes nós não nos interessamos. Mas tudo aquilo que diz respeito à saúde, à doença, à cura e à autocura, que são termos mais modernos, diz respeito à vida de todos nós. Porque, na verdade, todos nós o que queremos é ser saudáveis. Quem gosta de ficar doente? Quem gosta de passar mal? Quem gosta de sentir dores? Evidente que ninguém, a não ser alguém que não tem amor pela vida, alguém que se automartiriza, a pessoa gosta de sofrer, mas aí já são outros transtornos que não é a nossa temática de hoje. Via de regra, qualquer pessoa lúcida e com um mínimo de bom senso, ela não quer ter dores, ela não quer sofrer, ela não quer adoecer. Ela quer estar bem, estar em paz, estar feliz, estar saudável, tanto do ponto de vista físico, espiritual, emocional, e estando melhor, naturalmente ela será melhor para os outros e para a sociedade. Por isso é importantíssimo refletir sobre esse contexto. Afinal de contas, cada um de nós é responsável pela sua própria saúde. Nenhum de nós deve transferir para um médico ou para uma instituição religiosa, ou para um terapeuta, a tarefa da saúde. A tarefa da saúde é nossa. Os demais companheiros ajudam. O meu médico vai ser meu amigo e meu grande conselheiro. O companheiro lá da minha igreja ou do meu centro espírita, do lugar que eu frequento, vai me ajudar muito com os seus trabalhos, com os seus conselhos, com a sua ajuda. O psicólogo, qualquer pessoa que colabore com a nossa saúde é um amigo, um companheiro que está nos ajudando. No entanto, a tarefa da saúde é nossa. A saúde física, espiritual, emocional, essa tarefa é nossa. Nunca devemos transferir para outrem a tarefa da nossa saúde. Os outros nos ajudam, mas nós temos que assumir a responsabilidade de cuidar de nós mesmos. Isso é uma reflexão fundamental, porque para começarmos nessa introdução, porque é muito comum as pessoas transferirem para outrem uma responsabilidade que é delas. É muito comum a pessoa transferir para o médico ou para o terapeuta ou para um outro orientador qualquer a responsabilidade de promover uma cura que na verdade nos pertence. Então, primeiro, os demais nos auxiliam, mas a responsabilidade é nossa. Assumamos essa responsabilidade que é de cada um de nós. Cada um é autor do seu próprio destino. Cada um constrói a sua própria história. E nenhum de nós poderá dizer que a responsabilidade é de fulano ou ciclano, porque a responsabilidade é de cada um de nós. Nesse contexto, é muito importante, é muito interessante, aliás, é imprescindível refletir sobre essas definições. A Organização Mundial de Saúde, há algumas décadas, definiu que saúde não é ausência de doença. Saúde é o resultado de um bem-estar geral, um bem-estar que significa físico, emocional, psicológico, familiar, espiritual, das mais variadas maneiras que nós venhamos a considerar, é o resultado de um bem-estar. Por que saúde não é ausência de doença? Porque eu posso estar sem doença nenhuma, mas eu posso estar muito mal. Eu posso estar para baixo, desanimado, posso estar com tristeza de viver, posso estar carregando ressentimentos, traumas, mágoas, posso estar com sentimentos de ódio, com desejo de praticar violência. Eu não estarei com uma doença especificamente, mas eu também não estarei saudável, porque eu não estou bem. Então, primeiro ponto, saúde não é ausência de doença.
Saúde não é ausência de doença, saúde é um bem-estar geral em todos esses aspectos que citamos, físico, emocional, espiritual, todos os aspectos que venhamos a considerar. Isso é saúde. Claro que nenhum de nós quer ficar doente e nem devemos. Devemos trabalhar para não ficar e, quando ficar, trabalhar para curar. Mas lembrando que a saúde é algo geral, não é apenas a ausência de doença, é um bem-estar em geral. Tem a ver com o nosso humor, tem a ver com o nosso estado de espírito, com o nosso estado mental. Essa definição de saúde, ela é fundamental para o perfeito entendimento daquilo que nós queremos refletir nessa noite. Porque o processo de cura e autocura que se fortalece modernamente nas terapias modernas, nas doutrinas modernas, ele cabe para todas as pessoas e é inadiável esse dever. Estou vendo vários companheiros chegando a todo momento, sejam bem-vindos. Arthur Oliveira, Alan Souza, meu irmão do coração, Valmir Freitas, meu amigo e irmão querido de jornada, Valdir, meu tio, Valdir Aguiar, meu tio querido, sejam todos muito bem-vindos, tá, companheiros? Muito obrigado pela presença, um beijo grande. Quem puder curtir, comentar e compartilhar o vídeo, eu agradeço muito, não por mim pessoalmente, mas para que a mensagem possa de alguma forma ajudar a todos aqueles que precisam, tá? Então sejam muito bem-vindos, vocês são maravilhosos, todos vocês, obrigado pelo carinho da presença. Então o processo de cura e autocura, ele passa por essa realidade. O que é a cura? A cura nada mais é do que através de tratamentos, os mais variados, nós nos libertarmos de problemas que estejamos atravessando. Problemas esses podem ser físicos, emocionais, espirituais, os mais variados. Então, a cura é isso, é a possibilidade de se libertar dessa problemática que nos prejudica. A autocura significa exatamente os mecanismos que nós vamos utilizar para que essa cura aconteça. E podemos até dizer que a autocura é a verdadeira cura. A autocura é a verdadeira cura. Por que estamos dizendo isso? Não que nós devemos desmerecer a medicina tradicional. Pelo contrário, temos que ter em mente que a medicina deve ser muito valorizada. Os médicos são missionários de Deus. Eles estudam a vida inteira, não é por acaso. Então eles estão aí para nos ajudar e os remédios, os tratamentos mais variados devem ser valorizados. Mas os remédios, quem recomenda é o médico. Nós aqui fazemos reflexões sobre esse processo de autocura, que é algo geral que vale para todas as pessoas. Remédios, eles são para cada pessoa de acordo com o seu problema. E o médico vai avaliar a situação da pessoa e o remédio que ele vai receitar. Então é algo individual. A ideia da autocura, ela é geral, ela é universal. Por isso que ela é muito importante. Mas lembrando que nenhum de nós deve desvalorizar o trabalho médico. Muitas pessoas adentram num processo de reflexão, de estilo de vida, de autocura e desmerecem o processo da medicina tradicional. É um grande engano. Os remédios e os médicos estão aí para nos ajudar. Mas eles sozinhos não vão resolver o problema. O remédio sozinho, o médico sozinho não vai. Porque se a causa do problema está em nós, a solução também está em nós. Então é necessário que essa ideia da autocura mereça a dedicação da nossa parte. Não é um passe de mágicas. Todos nós gostaríamos de ter uma pílula milagrosa ou uma ideia milagrosa que nós pudéssemos abrir uma fechadura, abrir uma chave, abrir uma porta e tudo se solucionou. Tomar uma pílula mágica e todos os problemas se resolvem. Só que a vida não é assim. A vida é um projeto. A vida é feita de construção. É como um livro que nós estamos escrevendo. É como uma obra que nós estamos erguendo. Nenhum de nós vai escrever um livro escrevendo uma página. Nenhum de nós vai fazer uma obra colocando apenas um tijolo. É um projeto que leva tempo a ser construído. Assim também é a saúde humana. Assim também é a saúde humana. Então não adianta nós acreditarmos que com um milagre tudo vai se resolver. É um projeto, uma construção, um estilo de vida que se constrói, que se fortalece e que se aperfeiçoa em nossas almas. Portanto, saúde não é ausência de doença, como dizíamos há pouco. O ideal é a ausência de doença, mas a saúde não é propriamente a ausência de doença. A saúde é um estado de bem-estar geral, físico, espiritual, emocional, mental, em todos os aspectos. Cura é a solução para um problema que estejamos atravessando. A autocura é a nossa contribuição nesse processo. Ao invés de acreditar que a responsabilidade é dos outros, é o que eu posso fazer para esse processo. Isso na ciência também tem um nome que se utiliza, alguns autores utilizam, chamado de interação mente-corpo.
ou na religião poderíamos dizer interação espírito-matéria. Vou repetir, interação mente-corpo ou espírito-matéria. O que significa, e esse entendimento é importantíssimo para o processo de autocura, o que significa que a nossa mente, que para aqueles que têm uma religião, que são religiosos, é o espírito que comanda a mente, mas na ciência se utiliza o termo mente e corpo, na religião espírito matéria. É o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio. Até porque o assunto não é de uma religião X ou Y, é de todas as religiões, de todas as crenças e até mesmo daqueles que porventura não querem ter crença alguma, o assunto é pertinente, porque ele não é só religioso, ele é filosófico, é científico também. Então, esse processo, ele se dá dessa forma. A interação mente-corpo, espírito-matéria, quer dizer que o nosso corpo ele está completamente interligado com a nossa mente. O nosso corpo ele observa constantemente o que se passa no nosso pensamento. Tudo que nós pensamos, o corpo observa e reflete o seu impacto. Isso acontece desde as coisas mais simples do dia a dia até as coisas mais graves. Muitas vezes, por exemplo, tomamos um susto qualquer e as pernas começam a tremer. Ou a pessoa, sofreu algum choque muito grande e de repente passa a suar muito. A sudorese se torna muito presente. Ora, nós não mandamos o corpo suar, nem mandamos a perna tremer, mas a mente registrou o susto ou registrou aquele choque e o corpo obteve uma resposta. Se eles fossem neutros, independentes, isso não aconteceria com o corpo, porque a reação foi emocional, o susto, o choque foi emocional. Então era para a emoção apenas se abalar, mas o corpo também muitas vezes se abala. Por quê? Exatamente por causa dessa interação da mente com o corpo, do espírito com a matéria. Tudo que se passa na casa mental, na nossa casa emocional, o corpo tem um resultado, o corpo tem uma resposta. O que significa que quanto mais nós cuidarmos da casa mental, tanto melhor o nosso corpo será cuidado. Quanto mais nós cuidarmos da nossa vida espiritual, emocional, tanto melhor o nosso corpo receberá esses cuidados. Por isso o processo de autocura passa por essa educação mental, emocional e espiritual. Todos nós conhecemos pessoas que estão sempre saudáveis. Os amigos que estão nos ouvindo, eu vejo companheiros chegando a todo momento, sejam muito bem-vindos e obrigado pelo carinho da presença. Nós conhecemos pessoas, todos nós, que são extremamente saudáveis, que parece que nunca ficam doentes. Reparem, todos nós conhecemos pessoas assim. Nós olhamos e falamos, nossa, parece que fulano está sempre bem, parece que fulano não tem problemas, ele nunca passa mal, ou pelo menos nós não sabemos, ele nunca fica doente. Todos nós conhecemos pessoas assim. Como também nós conhecemos pessoas que estão sempre doentes. Todos nós conhecemos pessoas que estão sempre doentes. Ou se não sempre, pelo menos boa parte do tempo, a pessoa está doente. A pessoa está sempre mal, está sempre para baixo, está sempre falando de doença, sempre falando de problemas, sempre com conflitos dentro de casa, conflito na rua, conflito no trabalho. E as pessoas são sempre ruins, e a pessoa sempre passou mal, teve algum problema. Todos conhecemos pessoas que estão sempre doentes. Então nós conhecemos pessoas que estão sempre saudáveis e pessoas que estão sempre doentes. Qual é a razão disso? Deus não é passional ou parcial para dar a bênção da saúde eterna para uns, e também Deus não é mau para conceder o sofrimento constante para outros. Deus é igual para todos nós. Os nossos problemas, eles são diferenciados. Cada um tem uma realidade, tem um tipo de vida, tem suas tarefas a cumprir. Mas a maneira de se comportar, a forma de viver é que vai dizer como que nós vamos superar esses problemas e esses desafios. Aliás, não problemas, desafios. A ciência moderna, especialmente a neurolinguística, nos ensina que nós não devemos falar em problemas. Nós não temos problemas, nós temos desafios. Porque o problema, ele desanima. O desafio estimula a prosseguir. Então, de hoje em diante, nós não temos mais problemas, nós temos desafios a superar, a corrigir, a suplantar. Coloquemos isso em nossa mente. Pessoas há que dizem só problemas, não são só problemas, são desafios. O desafio nos diz que nós temos mais a crescer e mais a superar. Então nós conhecemos pessoas que estão sempre bem e pessoas que estão sempre doentes e sempre mal. Alguma coisa está errada na pessoa.
Porque Deus não é injusto. E isso independe da situação de saúde propriamente, porque há pessoas que têm certas doenças e outros não. Nenhum de nós passa pela vida sem doença nenhuma, sem nunca ter um problema de saúde qualquer. Dor de barriga e dor de cabeça em qualquer um de nós dá a qualquer momento. Estamos falando do estilo de vida. Há pessoas que esses comportamentos não são momentos específicos. A pessoa está sempre mal. Alguma coisa está errada com a pessoa. E aonde está errado? Está exatamente no psicológico. Porque a pessoa que está sempre saudável, ela foca na saúde. A pessoa que está sempre doente, ela foca na doença. Essa é a diferença. Aonde nós focarmos, aonde nós colocarmos o nosso foco, a energia se multiplicará. Se nós pegarmos um dia de calor muito intenso, nesse verão do nosso Rio de Janeiro, nos aproximarmos do asfalto, que a temperatura fica 1000 vezes maior, porque o asfalto pegando o sol constantemente, ele quase pega fogo. Se nós aproximarmos um pedaço de papel e colocarmos uma lupa, muitas vezes nós conseguimos, na direção do sol, podemos até queimar o papel. Por que isso se dá? Porque a luz do sol, aquele calor se concentra tão grande através da lupa que é capaz de queimar o papel. Por que isso? É a concentração da energia. Quando nós temos foco e concentramos a nossa energia, o nosso poder, a nossa capacidade de concentração, de direcionamento de energias, aquilo vai acontecer. Se nós olharmos nas nossas vidas, tudo que nós fizemos até hoje foi porque tivemos foco naquilo. Cada um de nós, se começar a lembrar das coisas grandes que já realizamos, coisas pequenas também, mas vamos lembrar coisas maiores que tivemos oportunidade de realizar, cada um de nós. Viagens que fizemos, uma faculdade que fizemos, um filho que porventura tivemos, uma obra que realizamos, um casamento, uma reforma na nossa casa, coisas importantes que tivemos. Por que elas aconteceram? Porque nós tivemos foco naquilo. E muitas vezes queríamos fazer dentro de um mês, mas conseguimos em 6 meses ou conseguimos em 1 ano. Não importa, conseguimos. E por que isso aconteceu? Porque tivemos foco, porque concentramos as nossas energias naquela atividade. A partir do momento que concentramos a energia naquela atividade, a possibilidade de realização é muito grande. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que nós concentramos as nossas energias em alguma coisa, isso nos dá um poder tão grande de realização que nós desconhecemos. É um poder tão grande de realização que nós desconhecemos. Foi o que Jesus quis dizer. Quando Jesus disse, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço. Palavras de Jesus. Óbvio que o Senhor não iria mentir para a humanidade, não iria inventar nada, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço. Em quais condições? Se tiverdes fé, se perseverardes. Então, nós podemos fazer tudo o que Jesus fez, segundo ele mesmo disse, se tivermos o foco na realização. O poder do foco e da atenção, ele nos traz uma capacidade de realização muito grande. Estou vendo vários companheiros chegando a todo momento, sejam todos muito bem-vindos, Marise, Dona Marise, Renato, Rosmeire, um anjo na minha vida, um beijo grande, seja muito bem-vinda. E todos os companheiros que estão chegando agora, tá? Uma boa noite, vocês são maravilhosos, obrigado pelo carinho da presença. Quem puder curtir e compartilhar para ajudar na divulgação, nós agradecemos muito. Portanto, o poder do foco, ele traz isso. Então, quando nós focamos em alguma coisa, aquilo nós tivemos foco e aconteceu. Uma viagem que realizamos, por que ela aconteceu? Porque nos concentramos naquilo. Uma faculdade que fizemos, um filho que geramos, por que aconteceu? Porque tivemos foco. Nós sabíamos o que queríamos e corremos atrás daquilo e realizamos. Quando queremos, temos foco e nos dedicamos, a capacidade de realização é tão grande que nós temos um poder que desconhecemos. É aquilo que modernamente na neurociência se chama poder pessoal. Nós temos um poder pessoal que nós desconhecemos. Há um livro muito bom de Tony Robbins chamado Poder Sem Limites, que eu recomendo aos companheiros. Poder Sem Limites. É um livro de 400 páginas, dependendo da edição, mas um livro grosso, que traz belíssimos ensinamentos nesse contexto. E fala exatamente disso. O poder pessoal, a nossa capacidade de realização é infinitamente maior do que nós acreditamos.
E quando nós acreditamos nisso e nos dedicamos a isso, nós podemos realizar maravilhas, coisas que nós acreditávamos impossíveis acontecem. E então isso acontece com a nossa saúde também. O poder do foco do pensamento, quando nós, aí trazendo para o nosso assunto da cura e autocura, quando nós focamos na saúde, a saúde acontece. Quando eu foco na doença, a doença acontece. As pessoas que só pensam em doença, só falam em doença, só se preocupam com coisas negativas, só veem notícias ruins, cultivam o pessimismo, essas pessoas são pessoas doentes, física ou emocionalmente. Por quê? Porque carregam a doença consigo. As pessoas que falam de coisas boas, que cultivam coisas boas, que são otimistas, que são alegres, que são entusiastas, essas pessoas são mais saudáveis. A ciência moderna já está comprovando que aqueles que são mais alegres, mais entusiasmados, mais otimistas, mais bondosos, essas pessoas são mais saudáveis. E aqueles que são pessimistas, que são rancorosos, essas pessoas são mais doentes. Essas pessoas são mais doentes. Portanto, é fundamental que nós cultivemos o lado bom da vida e dos valores emocionais. Quando focamos nas coisas boas, elas acontecem. Quem foca na saúde, a saúde acontecerá. Não adianta nada se eu me preocupar em tomar vitaminas, minerais, tomar os remédios que o médico passa, se o meu foco está na doença. Se o meu pensamento está na doença. Por isso que há pessoas que não melhoram nunca. Há pessoas que pulam de médico em médico e sempre estão doentes. E pessoas dizem, meu médico não sabe o que eu tenho, ninguém sabe o que eu tenho. E a pessoa fala isso como um ar de vitória. Ninguém sabe o que eu tenho. Porque na verdade ninguém sabe, porque muitas vezes a pessoa não tem nada. O que ela tem são desvios mentais de comportamento que levam ao pessimismo, que leva ao desânimo, que leva ao egoísmo, que leva ao orgulho, tudo que é negativo que coloca para baixo. E a ciência está comprovando que as pessoas otimistas, alegres, felizes, essas pessoas são realizadoras e logo têm mais saúde. Essas pessoas são mais saúde, têm mais saúde, são mais produtivas. Esse é o grande X da questão. A interação mente, corpo, espírito, matéria dá-se dentro dessa realidade, dentro desse contexto, pelo comportamento mental. Cultivemos no nosso comportamento mental atitudes positivas. Por isso a importância do pensamento positivo. Pensamento positivo só não basta. Mas sem ele também nós não temos uma vida saudável. É imprescindível ter pensamentos positivos. Sozinhos eles não bastam. Temos que ter um estilo de vida, mas eles, os pensamentos positivos, são fundamentais, são imprescindíveis. Então, cuidar da nossa vida, vamos lá. Coisas básicas, o cuidado físico, a boa alimentação, são coisas básicas, todos sabem. Se alimentar bem, coisas naturais, evitar vícios, coisas que nos prejudicam, nos alimentar bem enfim, alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, cereais, minerais, coisas que nos acrescentam, gorduras boas, coisas que nos acrescentam, nos alimentar bem. Dormir bem. O sono, ele é um aliado da nossa vida que nós não temos ideia, meus amigos. Todos os médicos são unânimes em dizer que o primeiro passo para uma boa saúde é uma boa noite de sono. E uma boa noite de sono não é dormir pura e simplesmente de qualquer maneira. Dormir bem requer alguns fatores. Dormir por noite, se for possível, quem puder. Antes de dormir, procurar ler 8 horas por noite, como dissemos, se possível, que é o ideal. Sabemos que não é possível para todos, muitas pessoas trabalham à noite, mas dentro do possível fazer isso. Além de dormir essas 8 horas, se possível, aqueles que são religiosos, orar antes de dormir. Mas quem não é religioso e não quiser fazer oração, leia uma página, faça uma meditação para dormir em paz. Outro fator importante no sono, evitar aparelhos eletrônicos, televisão ligada, celular perto, evitar essas coisas. Deixe o celular longe do quarto, em outro cômodo, deixe a televisão desligada. Tudo isso prejudica o sono. Até a luz acesa prejudica o nosso sono. O ideal, que os pesquisadores modernos estão demonstrando, o ideal é que nós venhamos a dormir no escuro absoluto. Esse é o ideal. Sabemos também que não é possível para todos, mas se o for, o ideal é dormir no escuro absoluto. Por quê? Porque quando nós dormimos, a glândula pineal, ela é responsável por produzir melatonina.
A melatonina é o hormônio da juventude, é o hormônio do entusiasmo, é o hormônio do refazimento. A melatonina, a glândula pineal, para produzir melatonina, ela produz durante o sono e dá esse entusiasmo, esse rejuvenescimento, ela produz no escuro, porque ela entende que está escuro e é hora do corpo dormir. Se nós dormimos com uma luz acesa, com um abajur ligado, com a televisão ligada, a luz, essa claridade, a pineal entende que o dia está amanhecendo, que não é hora de dormir. Logo, ela não produz a melatonina necessária e então o rejuvenescimento não vem. Os amigos já perceberam que quando nós dormimos, por exemplo, com a luz acesa ou com televisão ligada, que porventura estamos vendo um filme, estamos fazendo alguma coisa e sem querer dormimos, nós acordamos e não descansamos tanto como se dormíssemos no escuro. Muitas vezes acordamos mais cansados do que fomos dormir. Já repararam? Muitos de nós, muitas vezes, acordamos mais cansados do que quando fomos dormir. É porque o sono não teve a qualidade devida. Então, a oração antes de dormir, dormir no escuro, dentro do possível, dormir sem aparelhos eletrônicos, celulares e coisas do tipo, dormir 8 horas por noite são fatores fundamentais. Uma boa hidratação, beber bastante água, são fatores para a saúde física. Mas também há os fatores da saúde emocional. A prática da boa leitura, a prática da oração, já dissemos, a prática da meditação. A meditação é um aliado de primeira ordem da nossa saúde, meus irmãos, tanto física como emocional, porque isso tudo está integrado. Não nos esqueçamos que é uma interação mente, corpo, espírito, matéria, que a ciência contemporânea, moderna, nos ensina. Essa interação da mente com o corpo e do espírito com a matéria, o que eu me alimento, o que eu cuido na minha alimentação e no meu sono vai interferir na minha vida espiritual. E o que eu faço na minha vida espiritual, a oração, a meditação, vai interferir no meu corpo. Então os hábitos físicos, já dissemos, os hábitos espirituais, a oração, a meditação, a prática do bem, da caridade, as boas leituras, tudo isso traz um valor inestimável e integra. Eu destacaria aqui, dentre esses valores espirituais, que todos eles são muito importantes, como a oração, por exemplo, que é fundamental em nossas vidas para aqueles que têm uma religião, seja ela qual for, mas eu queria destacar aqui a meditação. A meditação, ela tem um poder tão grande. Atualmente existe uma prática na medicina chamada meditação terapêutica ou visualização terapêutica, que são meditações voltadas para o processo de cura. Notemos que a autocura, ela é algo holístico, ela é algo multifatorial, não é uma coisa só. Muitas vezes nós queremos uma pílula mágica ou uma regra mágica que nós vamos fazer e tudo estará resolvido. É um conjunto de hábitos físicos e emocionais que nos conduzirão a esse processo. A meditação, ela nos possibilita um ganho tão grande de saúde física e emocional. Por quê? Porque boa parte dos nossos problemas está no pensamento. Quando corrigimos o pensamento, corrigimos a maior parte dos problemas da nossa vida. A nossa ansiedade, o medo, os sentimentos de culpa, de raiva, de ressentimento, de ódio, de medo, de ansiedade, de depressão, todos esses sentimentos têm a sua raiz na casa mental. Os nossos medos, tudo isso tem a sua raiz na nossa casa mental. Tudo começa no pensamento. Se eu estou com medo de alguma coisa, aquele medo não existe. Eu criei no meu pensamento. Tanto que alguns têm medo e outros não. Alguns podem ter medo de barata, outros não. Alguns podem ter medo de andar de carro e outros adoram viajar de carro. Mas o carro é o mesmo. Aonde está o medo? Está no meu pensamento. Então a correção está no pensamento. Por isso a meditação tem um poder tão grande nesse processo. Por quê? Porque a meditação esvazia o pensamento. Eu tenho batido nessa tecla da meditação em quase todas as lives que temos feito nesse período. Porque quando nós meditamos, nós esvaziamos a mente e colocamos ideias positivas. E se as ideias negativas é que geram os conflitos, quando esvaziamos a mente e colocamos ideias positivas, logo os conflitos começam a ir embora. Não é um passe de mágica, evidente. Não é um passe de mágica. Mas são exercícios,
São exercícios que vamos praticando. Fabiane está sugerindo aqui fazer um vídeo apenas sobre meditação. Boa ideia, Fabiane. Boa ideia. Vamos pensar na possibilidade. Gostei, obrigado. E aproveitar para saudar os companheiros que estão chegando. Quem puder curtir, compartilhar o vídeo, eu fico muito feliz. Obrigado, vocês são maravilhosos. Companheiros chegam durante o trabalho, isso nos dá uma alegria muito grande. Então a meditação, ela tem esse poder. Tudo começa no pensamento. Se começa do pensamento, naturalmente a meditação ela esvazia o pensamento e ela coloca ideias positivas. E naturalmente que isso vai fazer com que nós venhamos a ter uma saúde mental maior. Esvaziando a mente de ideias negativas e insuflando a mente com ideias positivas, a saúde mental aumenta. Aumentando a saúde mental, logo eu tenho mais disposição, mais alegria, tenho mais coragem, tenho mais otimismo. Só que isso é um exercício para a vida inteira. Não é um passe de mágica, mas temos que começar em algum momento. Temos que começar em alguma situação. E quando nós vamos começar? É agora. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, é nesse momento. Tony Robbins, o autor daquele livro que citamos, Poder Sem Limites, é um livro fenomenal, quem tiver a oportunidade de ler. Tony Robbins diz, são as nossas decisões, eu gosto muito dessa frase, são as nossas decisões e não as nossas condições que ditam o rumo da nossa vida. Vou repetir, são as nossas decisões e não as nossas condições que ditam o rumo da nossa vida. Muitas vezes colocamos culpa nas nossas condições, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu nasci no lugar tal. Colocamos culpa nas condições. Mas quais são as nossas decisões? Eu decido ser feliz, eu decido ser saudável, já que estamos falando de cura e autocura, eu decido ser saudável. Se eu decido ser saudável, eu serei saudável. Porque nós temos esse poder. A autocura é exatamente isso. Já repararam, os amigos, que quando nós temos um corte no dedo, nós podemos passar uma pomada, passar alguma coisa, mas mesmo que nós não passemos nada, o corpo se regenera. Já repararam? Naturalmente o corpo começa a cicatrizar. O corpo tem um processo de cicatrização dele mesmo. Isso é autocura. Um corte no dedo que é uma coisa tão simples. Nós podemos passar algum remédio se quiser, mas se não passarmos também, o corpo ele vai se regenerar. E ele reage e responde. E quanto mais a pessoa se cuida na alimentação, nos hábitos mentais, no sono, quanto melhor ela se cuida no estilo de vida como um todo, porque a vida é um conjunto, ela é multifatorial, como dissemos, ela não é setorial. Quando nós temos um cuidado melhor com a nossa saúde física e emocional, mais rápido o corpo responde. Ora, se isso vale para o corte de um dedo, meus amigos, isso vale para tudo na vida. Vale para tudo. Não estamos falando de automedicação. Medicamento, o médico vai dizer. E se estamos passando por algum problema, temos que ir ao médico, claro. O médico vai dizer. Estamos falando de regras gerais do ponto de vista emocional, mental, espiritual, que colabora em nossas vidas e que serve para todas as pessoas. Se o corpo tem esse processo de autocura, como dissemos, de curar o corte no dedo, isso vale para tudo no nosso corpo. Já repararam que algumas pessoas ficam gripadas e ficam... às vezes 2 semanas ficam mal, ficam de cama, tomam remédio, tomam antibiótico, ficam 15, 20 dias doentes por causa de uma gripe. Outras pessoas pegam uma gripe e ficam 2 ou 3 dias, não tomam remédio nenhum e logo ficam boas, em 2 ou 3 dias. Outros, melhor ainda, nunca ficam gripados. Por quê? Porque essas pessoas têm um sistema imunológico melhor. Tem um sistema imunológico melhor. Claro que isso tem a ver com alimentação, tem a ver com vitaminas, tem a ver com uma série de coisas. Mas tem a ver também com comportamento emocional. Se eu acreditar que eu vou ficar gripado, eu vou ficar gripado. Henry Ford dizia, um dos pais da indústria moderna e um dos criadores do automóvel, Ford dizia, se você acredita que é capaz ou acredita que não é capaz, de qualquer forma você tem razão. Palavras de Henry Ford. Não são minhas. Vou repetir. Se você acredita que é capaz ou acredita que não é capaz, de qualquer forma você tem razão. De qualquer forma você está certo. Porque o que nós acreditarmos é o que vai acontecer. O que eu acreditar é o que irá acontecer. Então, se eu acredito que eu vou ficar gripado, eu vou ficar. Se eu acreditar que eu vou ficar doente, eu vou ficar doente.
Agora, se eu acredito que eu não vou ficar gripado, eu não vou ficar. Ou se eu ficar, a gripe vai embora rápido. Se eu começo uma faculdade, eu acredito que eu chegaria ao final, eu chegarei até o final, porque eu acredito nisso. Se eu começo uma obra, se eu começo a fazer um trabalho, eu acredito que eu vou conseguir, eu conseguirei. O que aconteceu com Simão Pedro quando Jesus estava caminhando sobre as águas? Jesus caminhava, Simão Pedro saiu para pescar com os apóstolos e quando eles olharam, Jesus não saiu no barco com eles já estavam afastados. De repente Jesus veio caminhando sobre as águas, e então os apóstolos olharam e ficaram estupefactos com aquela cena. Ficaram estupefactos com a cena, com a situação. E Jesus então olhou para ele, Jesus sobre as águas, simplesmente caminhando sobre as águas. Algo que na época era impossível, mas que cientificamente não é impossível hoje, nós sabemos. Mas quem nós já vimos caminhar sobre as águas que não nosso Senhor Jesus Cristo? Ele caminhou sobre as águas. Os apóstolos olharam e não existe aquilo que muitos dizem de que havia um banco de areia perto do barco, que havia uma pedra perto do barco escondida nas águas e que Jesus ficou em pé. Não é verdade. Os evangelhos dizem claramente. Explica como isso é possível. Pela manipulação dos fluidos e das energias vibracionais, nós podemos anular o efeito da gravidade em determinadas situações. Então é perfeitamente científico e praticável. Então Jesus caminhou sobre as águas verdadeiramente. E o que ele disse para Simão Pedro? Quando Simão Pedro olhou e disse: Senhor, Simão Pedro entusiasmado disse: Mestre, faça com que eu possa caminhar também. O que Jesus disse a ele? Então vem, Pedro. Só disse isso. Senhor, faça com que eu possa caminhar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Jesus poderia ter ficado 2 horas discursando sobre como caminhar sobre as águas. Ele disse: então vem. Por quê? Porque ele sabia que é o poder da vontade, do poder de acreditar. Quando Simão Pedro colocou o primeiro pé na água, ele conseguiu ficar em pé. Ele colocou o segundo, também ficou. E ele achou aquilo curioso, ele ficou com os 2 pés sobre a água, nunca ele havia feito aquilo. E ele olhou para Jesus alegre. Só que de repente bateu um vento, fez um barulho, o mar se agitou, Simão Pedro ficou com medo. E no que ele ficou com medo, ele então começou a relaxar e ele começou a afundar. O medo fez com que ele afundasse. E Jesus pronunciou aquela frase famosa: ó homens de pouca fé. E Simão Pedro, afundando, disse: Senhor, salva-me. Jesus deu-lhe a mão, colocou ele de volta ao barco. E ficou para sempre eternizada essa passagem. O poder de acreditar, o poder da crença, o poder da fé. Então, se eu acredito, eu vou conseguir. Claro que não estamos falando de coisas mirabolantes. A pessoa não vai acreditar em algo que seja impossível de se realizar, que ela vai, enfim, viver no mundo de ilusões. Estamos falando de acreditar em coisas maiores. Nós não podemos só fazer 1, podemos fazer 10, podemos fazer 1000. Eu não posso só escrever um livro, eu posso escrever 20, 30, 50, desde que eu me dedique para isso. Eu não posso planejar escrever 1 milhão de livros, porque não seria capaz, não haveria tempo para isso. Então eu não posso criar metas ilusórias. Minha meta é escrever 1 milhão de livros na minha vida. Isso não existe. Então isso é viver de ilusão. Mas eu posso criar uma meta. A meta não precisa ser 1, pode ser 5, 10, 20, 30, 50, 100. São metas. Desde que eu me dedique àquilo e saiba o que eu quero, então eu posso realizar muitas coisas. Mas o que nós acreditamos acontecerá. Isso é fundamental. Por isso a importância de mudar o nosso conceito de crenças. Acreditar. Eu acredito, eu posso. Tudo que eu acreditar vai acontecer. E notemos, tudo que eu acreditar tem grande chance de acontecer para o bem e para o mal. Tudo que eu acredito e me dedico pode acontecer e tudo indica que acontecerá para o bem e para o mal. Recentemente, um amigo me contou um caso que eu achei muito interessante e guardarei comigo para o resto da vida, para servir de exemplo em estudos, reflexões. Um amigo me disse outro dia que um conhecido dele, há vários anos, quando ele ainda trabalhava, ele tinha um conhecido que resolveu se aposentar de forma indevida, antes do prazo correto. Nós sabemos que a aposentadoria depende da idade, depende das condições de trabalho, depende de uma série de fatores. Pessoas que têm problemas de saúde podem se aposentar antes. Em condições normais, a pessoa se aposenta com tempo de serviço ou com idade. Enfim, a aposentadoria é normal, que todos sabem. Mas um amigo dele, na época de trabalho, um amigo me contou, foi esse conhecido dele que aconteceu. Não foi com esse meu amigo propriamente. Então eu não conheço a pessoa. Mas ele contou, o que importa é o fato. Mas ele contou o seguinte, que esse amigo dele,
desejava se aposentar. Estava cansado do trabalho, e era novo, tinha 40 e poucos anos, não tinha por que se aposentar, não tinha problema de saúde, não tinha tempo de serviço, não tinha por que se aposentar. Ele resolveu dar um jeito de se aposentar. E como? Por idade não teria como, porque ele era novo. Ele resolveu inventar um problema de saúde. E ele era muito saudável. Era uma pessoa disposta, saudável, estava sempre bem, fazendo várias coisas, mas resolveu seguir por esse caminho. Esse conhecido me contou que esse companheiro pensou na possibilidade, se juntou com um médico que era amigo dele, igualmente, como vou dizer, igualmente ardiloso para forjar um plano desse, e então forjaram exames para dizer que ele tinha problemas no coração e que não poderia mais trabalhar. Fizeram uma coisa muito bem feita, laudos, receituário médico, uma série de coisas, deram a entrada nos órgãos devidos e conseguiu a aposentadoria, alegando que ele tinha problemas de coração e não poderia trabalhar. E assim ele se aposentou. Se aposentou cedo e ficava sem fazer nada, não queria saber o trabalho, porque segundo ele tinha apresentado, estava com problemas no coração. Passado pouco tempo, ele começou a sentir cansaço, fraqueza, já estava aposentado, foi no médico fazer um check-up geral, foi num médico sério, aí sim foi num médico sério, o médico fez uma série de check-ups e detectou o problema. Aonde? No coração. Passado mais alguns poucos anos, ele veio a falecer. Adivinha de quê? Coração. E ele não tinha absolutamente nada. Mas ele fez acontecer, ele fez ele mesmo acreditar que ele tinha problemas no coração. E ele construiu esse problema no coração, que não existia. E que eu tenho certeza, ou talvez não podemos dizer que certeza absolutamente, mas eu tenho quase certeza que se ele tivesse continuado trabalhando, nada disso aconteceria. Ele construiu na sua casa mental esse problema no coração. E esse problema aconteceu. Ele não construiu isso, ele não quis isso. E isso aconteceu. Por isso as doenças, modernamente, têm uma causa muito grande emocional. E o médico moderno, ele tem que ter esse cuidado, e nós, meus irmãos, temos que ter essa atenção quando nós vamos ao médico. Por isso que não temos que entregar para o médico a responsabilidade da nossa cura. O médico é um amigo de confiança que nos ajuda, mas a responsabilidade é nossa. Nós temos que ter os nossos cuidados pessoais. E o médico, o bom médico, ele não vê apenas o sintoma do corpo, ele vê o todo. Ele vê o todo. Já está comprovado que muitas doenças modernas e doenças comuns, como o câncer, por exemplo, pesquisas demonstram que o câncer ele tem várias causas, mas as causas principais são as principais causas são a alimentação equivocada, se alimentar mal, e a outra causa, emocional. O emocional exerce um grande valor, uma grande influência. Pessoas que carregam traumas muito profundos, pessoas que carregam decepções muito grandes, que não perdoam. Não estamos dizendo que todo o processo de câncer é porque a pessoa vivenciou isso. Apenas estamos dizendo que são as duas principais causas, a alimentação errada e o lado emocional. Então, pessoas que carregam mágoas muito profundas, traumas muito profundos, pessoas que não perdoam nada. Às vezes teve um processo de separação, ou morreu uma pessoa querida na família e a pessoa carrega e nunca ela aceita que a pessoa morreu, ela questiona porque Deus fez isso comigo e carrega aquela mágoa. E de repente aquilo pode se transformar numa doença, ou num câncer, ou num outro problema qualquer. E aí, se o problema surgiu por uma causa emocional, eu vou tratar com remédios, claro. Mas se eu não tratar o emocional, o problema não se resolverá. Eu tenho que tomar os remédios? Evidente que sim. Eu tenho que fazer as terapias? Evidente que sim. Mas se eu não cuidar do emocional, o emocional foi a causa. Se eu não corrijo essa causa, como que eu vou solucionar o problema? Se ela originou o problema, eu tenho que corrigir a causa emocional. É onde entra o processo da autocura. E é nossa tarefa isso. Ir ao psicólogo é importante, ir ao médico é importante, mas é nossa tarefa, esse processo da autocura, começar a exercitar esses valores cristãos do perdão, da confiança no futuro, da confiança em Deus, da tranquilidade de alma, de aceitar as pessoas como elas são, não nos revoltar com as pessoas ou com as coisas, porque o nosso psicológico tem um poder imenso e muitas coisas que nós temos
tanto de conflitos emocionais como de doenças físicas, é porque nós construímos isso. São coisas que não existem. Nós as construímos. Eu vi um caso recentemente que eu achei muito interessante de um rapaz, aconteceu há vários anos, mas é muito interessante, de um rapaz que ele acreditava, no rapaz comum de ter conflitos, problemáticas as mais variadas, e ele acreditava que tinha uma cobra dentro da barriga, porque ele tinha dores de barriga periodicamente, e as dores também são emocionais, nós sabemos disso, não só emocionais, mas também são emocionais, e o rapaz acreditava que ele tinha uma cobra na barriga. Ele colocou isso na cabeça de alguma forma, deve ter visto isso em algum lugar. Enfim, o pensamento construiu isso. Ele acreditava que tinha uma cobra dentro da barriga. E ele ia nos médicos e os médicos zombavam. Zombavam dele. Que cobra nada, não tem nada aí. Mas ele dizia, eu tenho uma cobra da barriga. Enquanto essa cobra não sair daqui, eu não melhoro. E ele tinha dores na barriga, tinha dores intestinais, problemas os mais variados e não solucionava. E ele não acreditava que conseguiria solucionar. Por quê? Porque ele acreditava que havia uma cobra na barriga dele. Ninguém tirava dele a ideia de que havia uma cobra ali. Enquanto ela não fosse tirada da cobra da sua barriga, ele não estaria bem. Então os médicos não conseguiam solucionar. Até que ele foi num médico, que além de ser médico era sábio. O que é um passo além na vida humana. Não é só a profissão, é a sabedoria de vida. Ele chegou nesse médico, que além de médico era uma pessoa sábia, ele chegou e disse para o médico perguntou, o que você tem, meu filho? E o rapaz começou a explicar toda a história, que já havia passado em muitos médicos, que tinha dores, que essas dores é por causa da cobra, etc, etc. E ele falou assim, o médico, depois de conversar muito e pegar a psicologia da coisa, ele disse para o rapaz, e você... acredita mesmo que tem essa cobra? Ele falou, acredito. O problema é que os médicos não acreditam. E aí o médico disse, como assim não acreditam? Eu acredito em você. E o rapaz arregalou os olhos. E disse, como assim? O médico falou, eu acredito que você tem uma cobra na barriga. Eu acredito em você. Buscando a união com o paciente, se integrar na psicologia dele. E o rapaz então continuou, é a primeira vez que algum médico acredita em mim que eu tenho uma cobra na barriga. Eu acho que agora há possibilidades de eu me curar. E o médico disse, sempre há possibilidade de se curar. E eu acredito em você e nós vamos tirar essa cobra da sua barriga. E disse, mas como? É uma cirurgia? Não, não será cirurgia. Eu vou marcar o dia, você virá aqui e nós conseguiremos tirar. Eles marcaram o dia, o rapaz voltou uma semana depois, mais ou menos, e então o médico organizou todo o local, todo o esquema. Falou que iria vendar os olhos do rapaz para que ele não se assustasse. Iria colocar uma tigela com água na sua frente e iria provocar o vômito. E no vômito, então, ele colocaria a cobra para fora. Muito simples, mas teria que ser vendado para ele não passar por esse processo de constrangimento. E o médico, então, fez. E o rapaz confiante, e o médico provocou, então, o vômito. E o rapaz com os olhos vendados, a tigela com água, e ele ficou alguns minutos fazendo aquilo, até que, de repente, o médico disse, pode parar, pode tirar suas vendas. O rapaz tirou a venda e quando ele olhou para a tina, havia uma cobra, uma pequena cobra morta dentro da tina com água. Uma pequena cobra morta ali. O rapaz olhou e falou, eu sabia, ninguém acreditava em mim, mas eu tinha certeza que tinha essa cobra dentro de mim. E o médico disse, agora você está curado, meu filho. E então começou a falar sobre estilo de vida, cuidados com a saúde, exercícios físicos, meditação, tudo aquilo que faz bem para a saúde, e começou a falar com ele, e o rapaz saiu feliz da vida. Nunca mais nem dizer que enquanto o rapaz estava com os olhos vendados, o médico pegou uma cobra morta, que ele havia arrumado durante a semana, correu e colocou dentro da tina com água, enquanto o rapaz estava com os olhos vendados. Colocou na tina com água, quando o rapaz tirou a venda, a cobra estava lá. O médico havia pegou a cobra morta e colocado dentro da tina com água. O rapaz, quando tirou, viu ali, achou que tinha sido alguém sábio, estimulou o processo da autocura. Então esse processo da autocura, meus irmãos, ele é uma reflexão fundamental para as nossas vidas. Jesus, quando curava alguém, ele muitas vezes perguntava, tu queres ser curado? Tu queres ser curado? Jesus perguntava. Outras vezes, por que ele perguntava isso? Parece algo óbvio. Por que perguntar se quero ser curado? Todo mundo quer ser curado.
Toda pessoa doente quer ser curada, mas será que quer mesmo? Muitas vezes a pessoa está doente e não quer a cura. Então Jesus perguntava, tu queres ser curado? E a pessoa muitas vezes dizia, quero. E Jesus dizia, então cura-te. A tua fé te curou. Olha só, Jesus muitas vezes não dizia, eu te curei. Algumas vezes ele dizia, né, o Filho do Homem, em nome de Deus. Mas muitas vezes ele dizia, queres ser curado? A pessoa dizia sim, e dizia, a tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar, porque tu estás curado. Tua fé te curou. Ou seja, o que é a fé que cura? É exatamente isso tudo que estamos conversando. É a confiança em Deus, acima de tudo, para aqueles que acreditam em Deus. Nós, os religiosos, acreditamos, mas aqueles que, porventura, não têm religião, não acreditam em Deus, acreditar em algo superior, nas forças da natureza. E para aqueles que somos religiosos, acreditar em Deus. Mas além da crença em Deus, acreditar também em si mesmo, acreditar em si próprio, acreditar no seu poder pessoal, cultivar os valores que dão saúde, cultivar os valores que constroem coisas boas, o otimismo, a alegria, o entusiasmo, o prazer de viver, a amizade, elogiar as pessoas para fazê-las felizes, ser honesto, ser correto, ser carinhoso, ser solidário, acreditar que as coisas vão dar certo. Pessoas dizem às vezes, eu ouvi uma crítica, essa crítica certa vez, que eu estava participando de um projeto, de algo grande que iríamos fazer, e era um grupo de pessoas, e eu dizia, não, vai dar tudo certo. E uma pessoa me criticou e falou assim, para o Eduardo, tudo vai dar certo, ele sempre acha que vai dar certo. Falou em tom de crítica. E eu falei, mas eu sempre acho que vai dar certo, porque vai dar certo. O que não dá certo é o que nós fazemos de qualquer maneira, de forma desorganizada. Mas o que nós fazemos com organização, o que nós fazemos com dedicação, com planejamento, com o pé no chão, com raciocínio, as coisas dão certo. E se não der certo a primeira vez, vai dar na segunda, vai dar na terceira. E se não der certo em um mês, vai dar em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, mas vai dar certo. Eu sempre acredito que vai dar certo porque vai dar certo. E se porventura a experiência não for como nós imaginávamos, deu certo porque valeu o aprendizado. Valeu o aprendizado, nós crescemos com a experiência. Não existe fracasso, existe aprendizado. Não existe derrota, existe experiência. Existe crescimento. E é esse crescimento que nós temos que cultivar cada vez mais, meus irmãos, para que a nossa vida seja rica de felicidade, rica de alegria e nos livrarmos dessas preocupações, nos livrarmos dessas coisas pequenas do dia a dia que nos perturbam, coisas miúdas que tanto nos prejudicam e prejudicam a nossa produtividade. Eu li um livro recentemente maravilhoso de Dale Carnegie, que é um escritor muito famoso, foi um dos grandes iniciadores da cultura da autoajuda nos Estados Unidos, da psicologia norte-americana. Ele que escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que até hoje é best-seller, quase 100 anos de publicação, é best-seller no mundo todo. Dale Carnegie. Eu li um livro dele chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Eu estou até com um livro aqui, trouxe para mostrar aos amigos. Vai ficar ao contrário porque é espelhado. A câmera dá um espelhamento, a câmera do celular. Mas o livro é esse, A Capa Vermelha, de Dale Carnegie. Perdão, o título é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Como Fazer Amigos é outro livro dele. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E nesse livro ele fala, o livro não é sobre autocura propriamente, mas tem muito a ver com o assunto, porque ele fala como que as preocupações, a agitação, os receios prejudicam na saúde humana. E como nós podemos viver sem preocupações, para viver em paz, com saúde e viver bem. Viver bem. Dizem que certa vez um sábio estava numa floresta e então passou a peste. É uma parábola. Passou a peste. E a peste passou perto dele e o sábio olhou para a peste e disse, peste, o que você vai fazer? E a peste disse ao sábio, eu irei espalhar uma pandemia. Estamos vivendo uma pandemia. A peste disse ao sábio, eu vou espalhar uma pandemia. Está chegando o momento de ter uma pandemia. Deus disse que precisa ter uma pandemia para que as pessoas tenham valores de família, de cuidado, de aprendizado,
de conviver mais com os amigos, de respeitar mais os idosos, enfim, de se cuidar mais da saúde, de se amarem mais. E a pandemia vai ajudar nisso. Então Deus pediu para trazer uma pandemia. E o sábio disse, mas se Deus pediu, então Deus sabe o que faz. Quantas pessoas morrerão peste nessa pandemia? E a peste disse 10 mil. Serão 10 mil pelas previsões que foram feitas. 10 mil pessoas. E o sábio disse, será um grande aprendizado. E a peste então passou. E aí passaram alguns meses, a pandemia chegou. Morreram 100 mil pessoas nessa pandemia. É uma parábola, não estamos falando dessa atual, mas é uma parábola que vale de reflexão. A peste então, diz na ficção, ela demonstra na ficção, morreram 100 mil pessoas. Quando a peste voltou, ela passou 6 meses depois, 1 ano depois, ela passou pelo sábio na floresta. E o sábio disse, peste, você mentiu para mim. Ela falou, não, por quê? E o sábio disse, você disse que morreriam 10 mil pessoas na pandemia. E morreram 100 mil. A peste respondeu, não, sábio, mas eu não menti. Realmente a pandemia, ela matou 10 mil pessoas. Os outros 90 mil, quem matou foi o medo. Quem matou foi o desespero. Quem matou foi a falta de fé. Quem matou foi as preocupações. 10 mil foi só eu. A natureza disse que a pandemia que eu causaria mataria 10 mil. Então os 10 mil morreram. Esses 10 mil morreram pela pandemia. Os outros 90 mil foi o medo, as preocupações, a ansiedade, o desespero, a culpa. Esses 90 mil morreram por causa disso, sábio. Então, meus irmãos, estamos vivendo um processo de pandemia, mas independente de pandemia ou não pandemia, estamos vivendo, e isso é maravilhoso, acordar a cada dia sorrindo. Quando nós cultivamos esses valores, já caminhando para o nosso encerramento, é fundamental, como diz Dale Carnegie, como diz Tony Robbins e como diz tantos outros autores da literatura, da ciência, da religião, como disse Jesus, nosso Senhor, nós somos deuses, podemos fazer tudo o que Ele fez. Tu queres ser curado? Então cura-te. A tua fé te curou, o Senhor dizia. Tudo isso é o quê? Tudo isso é o processo de autocura. E é claro, se estamos com um problema e esse problema merece um tratamento médico, vamos ao médico. O médico vai passar os remédios, tudo isso, nada disso tem que ser descartado. É fundamental, é importante esse tratamento médico. O que queremos dizer aqui é que o processo de autocura, ele é um processo holístico, é um processo multifatorial e não setorial. Nenhum de nós vai atingir a cura, o bem-estar de viver num estalar de dedos por uma pílula mágica que vamos tomar. É um conjunto de fatores físicos e emocionais. A nossa saúde, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não significa ausência de doença. Saúde significa um bem-estar físico, espiritual, emocional. Em todos os aspectos, mental, emocional, físico, espiritual, é um estado de bem-estar. Eu posso ter até alguma doença e viver muito bem. E eu posso não ter doença nenhuma, aparentemente saudável, e posso estar muito mal. Então, saúde não é ausência de doença. O ideal é estar sem doença. Mas nós podemos ser saudáveis mesmo tendo alguma doença. Saúde não é ausência de doença, é um bem-estar em todos os campos da nossa vida. Isso é saúde. E cura é atingir o tratamento, o resultado, a solução para os nossos problemas físicos, emocionais, espirituais, sejam quais forem. E a autocura exerce esse processo. É o lado físico. A autocura física como é a alimentação, boas noites de sono, beber bastante água, fazer exercícios físicos, se cuidar. E a autocura no processo espiritual, no processo mental e emocional é o quê? É a oração, é a meditação. Vamos intensificar a meditação em nossas vidas, meus irmãos. Vamos intensificar a meditação em nossas vidas. Ela é um preventivo e ao mesmo tempo um curativo para os nossos males. Vamos intensificar a meditação. Então, a oração, a meditação, as boas leituras, a caridade, tudo isso são os hábitos emocionais que vão trazer a saúde, o otimismo, as boas crenças, a alegria, o bom humor, o ver o lado positivo das coisas, tudo isso traz saúde. Quando eu cultivo a alegria, o bom humor, o otimismo, tudo isso traz saúde.
E eu vou estar sempre saudável. E mesmo que eu tenha algum probleminha qualquer na minha saúde, eu estarei bem. E vou superar muito mais fácil, porque eu sou saudável. Eu escolho ser saudável. E a autocura vai fazer parte da minha vida. Por isso, como diz Tony Robbins na frase que citamos agora há pouco, são as nossas decisões e não as nossas condições e o rumo da nossa vida. São as decisões e não as nossas condições. Esqueçamos as condições por um momento e pensemos nas nossas decisões. Eu decido ser saudável, eu decido ser feliz, eu escolho viver bem e viver em paz. E todos esses processos que citamos melhorará a nossa vida física, emocional e espiritual. E viveremos muito melhores e muito mais saudáveis em todos os pontos de vista. E a caridade, a alegria, a saúde, o bem-estar, o sorriso, o bom humor, as boas realizações, as boas obras farão da nossa vida produtiva, realizadora e engrandecedora. Essa live nós colocaremos em nosso canal no YouTube, já marchando para o nosso encerramento. Eu tenho um canal no YouTube, quem puder se inscrever, eu fico muito feliz e agradeço. Essa live aqui, quem puder curtir e compartilhar, agradeço também, não por mim pessoalmente dessa divulgação, mas pela mensagem para que possa ajudar mais pessoas que precisem. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Quem puder se inscrever lá no canal também, é só colocar meu nome, Eduardo Ferreira, no YouTube. Essa live vai para lá e muitas outras palestras nossas também lá estão. E eu agradeço muito, meus irmãos, a presença de todos. Que Deus ilumine e abençoe muito todos vocês. Vocês são maravilhosos. Muita saúde, muita paz, muito amor no coração. Viva com saúde, viva com alegria, vamos sorrir mais, vamos pensar mais no bem, vamos fazer mais o bem, vamos fazer todo o bem possível e a nossa vida será rica de saúde, de paz e de imensas realizações. Um beijo no coração de todos, fiquemos com Deus e muita paz. Muito obrigado.